Bom, gente, saindo da Ucrânia, vamos dar um pulo lá no Pacífico, porque a Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que no dia 29 de outubro eles detectaram e monitoraram uma embarcação militar russa que estava operando perto das águas territoriais americanas, ali na região das Ilhas Havaianas. A Guarda Costeira disse que respondeu à presença do Karelia, que é um navio de inteligência russo da classe Vishinya. A resposta, segundo eles, foi, abre aspas, conduzindo um sobrevoo seguro e profissional e transitando perto da embarcação, fecha aspas. Ou seja, foram lá dar uma olhada de perto, né? O Querelia foi visto a umas 15 milhas, o que dá uns 24 quilômetros ao sul de Oahu. Para quem não sabe, Oahu é a terceira maior e mais populosa das ilhas do Havaí, onde fica a capital Honolulu. A Guarda Costeira fez questão de dizer que está monitorando o navio de acordo com o direito internacional, para garantir a segurança dos navios americanos que operam na área e também para apoiar a defesa nacional. O capitão Matthew Sean, que é o chefe de resposta do Distrito 14 da Guarda Costeira, falou sobre o assunto. Veja o que ele falou, abre aspas. A Guarda Costeira dos Estados Unidos monitora rotineiramente a atividade marítima ao redor das Ilhas Havaianas e em todo o Pacífico, para garantir a segurança das águas dos Estados Unidos. Trabalhando em conjunto com parceiros e aliados, nossas tripulações monitoram e respondem à atividade de embarcações militares estrangeiras perto de nossas águas territoriais para proteger nossas fronteiras marítimas e defender nossos interesses soberanos. Fecha aspas. O capitão Chong também observou que esse tipo de monitoramento é rotina, né, e é feito em coordenação com outras agências militares e federais dos Estados Unidos. Gente, não é a primeira vez que esse navio aparece por lá, né? O Karelia é um dos 6 navios de coleta de inteligência da classe Vishinya que a Rússia ainda opera, e ele serve na frota do Pacífico da Marinha Russa. A mesma embarcação já tinha sido vista perto da ilha havaiana de Kauai em 2021 e de novo perto das ilhas em 2022. Agora é bom notar, gente, que, considerando o direito internacional, tá? Navios militares estrangeiros podem viajar e operar fora das águas territoriais de outros países, que, para quem não sabe, se estendem por 12 milhas náuticas a partir da costa. Ou seja, ele estava em águas internacionais, mas bem pertinho, né? Bom, meus amigos, atravessando o Mediterrâneo, vamos dar uma espiada nos documentos de planejamento militar dos Estados Unidos para Gaza, hein? Porque o jornal britânico The Guardian teve acesso a esses documentos. O que está sendo planejado, gente, é uma divisão de Gaza a longo prazo. A ideia é criar uma zona verde que ficaria sob controle militar israelense e internacional, e seria onde a reconstrução começaria. Agora, o resto seria uma zona vermelha, que seria basicamente deixada em ruínas, né? Segundo esses documentos e fontes que conhecem os planos, as forças estrangeiras seriam posicionadas primeiro ao lado dos soldados israelenses, no leste de Gaza. Isso, claro, deixaria a faixa de Gaza dividida pela tal linha amarela, que é a linha que Israel controla atualmente. Esses planos militares dos Estados Unidos acabam levantando muitas dúvidas sobre o compromisso de Washington em transformar o cessar-fogo em um acordo político de verdade, com os palestinos no comando de Gaza, como o próprio Trump tinha prometido. Os planos para o futuro de Gaza estão mudando, gente, numa velocidade impressionante, né? Só para a gente ter uma ideia, por semanas os Estados Unidos estavam prometendo uma ideia de reconstrução em campos cercados, que eles chamavam de comunidades alternativas seguras. Mas, segundo essa mesma autoridade americana, esses planos foram abandonados essa semana. O problema é que as organizações humanitárias, que já tinham criticado muito esse modelo, disseram na sexta-feira que ninguém nem avisou a elas sobre essa mudança de planos. Bom, gente, sem um plano que funcione para uma força de paz internacional, para a retirada das tropas de Israel e para a reconstrução de verdade, Gaza corre o risco de cair no limbo depois de 2 anos de uma guerra devastadora, né? Os mediadores já estão alertando para uma situação de nem guerra nem paz, com ataques israelenses constantes, uma ocupação permanente, sem governo palestino e com pouquíssima reconstrução. A criação dessa Força de Estabilização Internacional, a ISF, é a base do plano de paz de 20 pontos de Trump. Os Estados Unidos esperam que uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas seja aprovada na próxima semana para dar um mandato para essa força. O primeiro passo, gente, é conseguir a resolução, porque os países não vão se comprometer de verdade até verem um texto que foi aprovado. Como eu já cheguei a comentar aqui, Trump descartou colocar soldados americanos no terreno ou pagar pela reconstrução, né? Inclusive, uma fonte diplomática disse que os Estados Unidos deixaram muito claro que querem definir a visão, mas não pagar por ela. No início do mês,
O Comando Militar Americano, o CENTCOM, chegou a elaborar planos para colocar forças europeias no centro dessa ISF. Os documentos que o The Guardian viu falavam em até 1.500 soldados de infantaria do Reino Unido e até 1.000 soldados franceses. Também queriam tropas da Alemanha, Holanda e países nórdicos. Só que uma fonte descreveu esses planos como delirantes. Depois do Iraque e do Afeganistão, poucos líderes europeus querem arriscar a vida de seus soldados em Gaza. Apenas a Itália ofereceu uma possível contribuição de tropas. A Jordânia, gente, também foi listada como um possível contribuinte, com centenas de soldados e até 3.000 policiais. Mas o rei Abdullah já descartou isso publicamente. Isso porque, segundo ele, seu país é muito próximo politicamente de Gaza. Um conceito de operação dos Estados Unidos para essa força de paz especifica que as tropas serviriam apenas na tal zona verde. A ideia é começar pequeno, com algumas centenas de soldados, e depois ir se expandindo até uma força de 20.000 homens. Mas eles não operariam na zona vermelha, a oeste da linha amarela, onde o Hamas está se reafirmando. Já outro documento fala em soldados estrangeiros fazendo travessias ao longo dessa linha de controle depois de se integrarem com as forças israelenses. Agora, isso provavelmente vai deixar os países que contribuírem com tropas bem alarmados, com medo de ficarem no meio do fogo cruzado e, é claro, de serem acusados de apoiar uma ocupação israelense. O plano chega a dizer que os militares israelenses vão considerar as condições para a retirada num estágio posterior, quando a segurança internacional estiver funcionando, mas não estabelece nenhum prazo para isso. A ideia, segundo a autoridade americana, é que a reconstrução na Zona Verde convença os civis palestinos a se mudarem para lá. Não sei vocês, mas eu considero isso como um deslocamento forçado disfarçado, Bom, gente, só que até o nome Zona Verde já traz uma lembrança ruim do Iraque e do Afeganistão, Onde essa expressão virou sinônimo de fracasso militar americano. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok?